Vamos orar pela nossa irmã. Amado Deus, que está a tua filha, Senhor, te pedimos que o teu Espírito, mais uma vez, como sempre, possa usá-la, Deus, para alimentar aqui as tuas ovelhas. Que ela seja esse canal de voz humana no nosso meio, Senhor. Usa neste momento em nome de Jesus. Amém. Vou pegar minha água. Graça e paz, igreja. Que alegria, que privilégio estar aqui num domingo de manhã e mais ainda, num domingo de batismo. Que glória, né? Quão precioso é estarmos aqui. A Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagine quando muitos se arrependem e a gente celebra aqui. Como o céu não deve estar neste momento, né? Então nós temos que estar ainda mais animados e felizes. E eu estou assim, muito feliz de estar aqui. Apesar de ser faladeira, nunca me acostumo, viu, irmãos? Quando eu estou aqui neste lugar, no altar, é diferente, né, irmão? A presença nos constrange, mas é muito bom. Como vasos de barro que carregamos um precioso tesouro, que é a presença do Espírito Santo de Deus, né? Agradecer a todos que estão aqui, que vieram de alguma forma, porque eu estaria aqui, especialmente meu amigo Amando, né, pastor? Que tanto prometeu e hoje ele está aqui. E que nós possamos ouvir ao Senhor, que é o motivo de estarmos aqui. E eu quero fazer com vocês, antes de adentrar na palavra, um combinado. Pode ser, igreja? Pode ser, igreja? Acorda, criatura! Vamos lá. A primeira coisa, os que estão aqui que acreditam em Jesus. Amém, glória a Deus. Maciço, né? Maciço. Mas aí eu quero te convidar a ter mais duas premissas. Se você crê em Jesus, no direito a gente diz que é uma condição sine qua non, sem a qual não se pode passar para a próxima etapa. Se você crê em Jesus, é imprescindível que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro de histórias de um povo, não é um livro de leis de um povo, e não foi escrita por homens, mas transcrita por homens inspirados pelo Espírito do Santo Deus. Se você diz que acredita em Jesus, mas, contudo, todavia, porém, entretanto, quer fazer ressalvas à Bíblia, reveja o seu posicionamento. E a terceira premissa é, além de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa entender que é de Gênesis a Apocalipse. Com a parte que você gosta, como uma picanha, e com as partes que você também não gosta, como o jiló, o chuchu. Porque é muito bom saber que Jesus é o nosso Salvador. Mas a palavra diz que Ele é Senhor e Salvador. Então nós precisamos dessas três premissas nessa manhã. Jesus é Senhor e Salvador. A Bíblia é a palavra viva. E ela está inteiramente certa, correta, coerente de Gênesis a Apocalipse. Amém? Amém? Então vamos lá. Diante disso, que vocês concordaram comigo e fizeram um combinado comigo, nós precisamos entender que é necessário ter consciência e coerência. O que é consciência? Consciência é tomar conhecimento. Consciência é compreender algo. Consciência é saber. Diante da consciência, diante do saber, nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos viver de maneira compatível com aquilo que dizemos crer, que dizemos conhecer. Ah, irmã Renata, e por que você está falando isso? Porque sem consciência e sem coerência não existe cristão.
Nós dizemos que cremos em Jesus, cremos na Bíblia, mas a nossa luta diária e maior de todos os dias, desde agora até a volta de Cristo, é sermos coerentes com isso que nós estamos dizendo crer. E essa manhã é uma manhã que aqueles que estão e que irão mais tarde descer as águas estão justamente sendo coerentes com aquilo que eles dizem crer. Mas não acaba aí. Não é apenas no batismo, é uma vida inteira de coerência de acordo com aquilo que você diz crer. Então vamos a João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E como essa palavra fala ao meu coração. João 3, do capítulo 1 ao 7. Consciência e coerência. Podemos ler? Eu estou na versão amplificada, mas creio que pode ser essa também. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, 3, do 1 ao 7. João, capítulo 3, do 1 ao 7. Deixa eu recomeçar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele visitou Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode conhecer o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, porque eu te digo isto: necessário vos é nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Consciência e coerência. Nós temos aqui um homem, um dos principais dos fariseus. Uma casta religiosa da época que seguia a Torá, a lei do Senhor, que esperava pelo Messias, o povo judeu, o povo escolhido por Deus. E ele estava acompanhando os milagres de Jesus, o ministério terreno de Jesus. E Nicodemos afirma que sabe que Rabi, o mestre, Jesus, era de Deus, porque senão ele não poderia fazer os milagres e as maravilhas que ele estava fazendo. Mas apesar de ter essa consciência, Nicodemos não estava sendo, pelo menos aqui nesse registro, coerente com aquilo que ele dizia crer. Nós precisamos olhar e ler a Bíblia e pedir, acima de todas as coisas, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que está nas entrelinhas. Aquilo que não vai ser o olhar físico que vai interpretar, que não vai ser a sua intelectualidade, quantas vezes você leu a Bíblia, ou no que você é formado, qual a sua patente lá fora, mas aquilo que é o rema, a palavra revelada, aquilo que o Espírito Santo quer mostrar ao seu coração. Porque a palavra diz de maneira muito clara que Nicodemos visitou Jesus à noite, às escuras, numa época que não tinha eletricidade. Para não ser visto, não ser reconhecido, talvez não ser pego com Jesus. Por quê? Porque a classe social que Nicodemos pertencia não reconhecia Jesus. Lá na frente nós vamos ler
que Caifás, um dos também principais dos fariseus, foi um dos principais para a crucificação e morte de Cristo, para trocar Cristo por Barrabás, um ladrão. Então Nicodemos sabia que ter aquela consciência traria para ele riscos sociais, risco à classe que ele pertencia, a reputação que ele tinha. E eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. Quando eu leio histórias da Bíblia, pastor, e vejo alguns homens e mulheres lerem sobre Cristo, viverem com Cristo, caminharem com Cristo, presenciar milagres e ainda assim duvidarem, traírem, caírem, não aceitarem Jesus. Mas aí o Espírito Santo vem a mim e diz assim: filha, quantas vezes você, que já sabe o final da história, que já leu a Bíblia toda compilada, que sabe e reconhece que Jesus é Messias, se comporta como um fariseu? Quantas vezes nós andamos por aí, crente 007, disfarçados nos lugares onde estamos, sem professar a fé em Cristo, sem ter coragem de assumir que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, negociando os princípios bíblicos para sermos aceitos, para não sermos cancelados nas redes sociais, para que o nosso vizinho continue legal conosco, para que o nosso familiar continue nos convidando para os eventos, para que a gente não perca a reputação social que muitas vezes a gente vai precisar perder. Quantas vezes nós estamos hoje como Nicodemos, com a consciência de que Jesus é o Rabi, é o Messias, é o Deus encarnado, é aquele que veio para mudar a história. E ainda assim, nós estamos indo a Ele apenas na calada da noite. Nas sombras, disfarçados, tímidos, envergonhados de sermos cristãos. Muitas vezes, irmãos. E cuidado com a sua intelectualidade, cuidado com o seu diploma, cuidado com o seu estudo, cuidado com os seus anos dentro da igreja, que fazem você pensar que é mais santo do que o outro. Ou faz você ter uma fé que é uma fé limitada à cognição. Amados, o louvor cantou aqui: peça um coração igual ao de Jesus, peça o dom espiritual da fé, para crer mesmo sem entender. Pare de querer limitar, explicar, armazenar Jesus e o mover do Espírito dentro do seu conhecimento limitado. Pare de ser como Nicodemos, que precisa ir às escondidas. E quando Jesus revela algo simples para quem é espiritual, ele não entende, pastor. Ele se perde. E Jesus, no caminhar do texto, diz a ele: como é que você, sendo um homem da lei, como é que você, sendo um dos principais dos sacerdotes, não entende algo tão simples e está maravilhado com o simples fato de eu dizer a você: é preciso nascer de novo. Nicodemos tinha forma. Nicodemos estava conformado com a lei. Era o que ele tinha na época. Jesus não veio para revogar a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Nicodemos não estava fora do contexto, mas Nicodemos só tinha a casca. Nicodemos era religioso. E estava sendo mexido naquele momento pela presença de Jesus. Amados, nós precisamos sim ter aparência de cristão.
Nós precisamos, sim, seguir rituais de cristão. Sim. Mas não inverta a prioridade e a importância das coisas. Não é sobre a sua forma, é sobre a sua essência. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é e, acima de tudo, quem Cristo é na sua vida. Nós precisamos nascer de novo. E como Jesus bem disse, não é como Nicodemos achava que era nascer do ventre da mãe. E aqui eu quero abrir o primeiro parêntese, ou o segundo, melhor dizendo. Quando você acredita na Bíblia, e vocês fizeram um combinado comigo, vocês precisam crer de Gênesis a Apocalipse. E tem muitas pessoas que estão pegando textos fora do contexto para justificar suas convicções próprias. Não é à toa que nós temos tantas religiões que têm a mesma base e estão conflituando em coisas simples e claras. Eu tenho o costume de colecionar Bíblias, e do meu costume menor dentro desse costume maior é ter Bíblias de outras religiões, pastor. E é incrível que você pega textos básicos e vai para uma Bíblia protestante e ele está lá. Você vai para uma Bíblia católica e o mesmo texto está lá, literalmente. Você pega uma Bíblia dos Testemunhas de Jeová e está lá o mesmo texto. E quando você olha para essas religiões, diante do mesmo texto, elas têm interpretações diferentes. Cuidado com a interpretação dos homens. Porque, como a palavra diz, quem é nascido da carne é carne. Só quem é nascido do Espírito, com E maiúsculo, preste atenção aí na sua Bíblia, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, pode ser Espírito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos voltar para isso. Mas ainda assim, nós estamos dando a nossa própria interpretação. E existe um grupo de pessoas, uma denominada religião, que pega esse texto fora do contexto de nascer de novo e dá o nome de reencarnação. Quando Jesus disse claramente a Nicodemos que você não vai nascer de um ventre de uma mulher, é da água e do Espírito. A água simbolizando uma das personificações da pessoa do Espírito Santo na Bíblia. A água que Jesus diz que é a água viva, que sacia a sua sede, que lhe lava, que lhe purifica, que lhe transforma. Essa é a água. E o Espírito é o Espírito do Santo Deus. Então, você precisa, irmão, ler a Bíblia até para discordar da Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você pega esse texto fora do contexto e você tem essa ideia, você se esquece do que está lá em Levítico 19:31. Põe para mim aí, por favor, técnica. Levítico 19:31. Nós falamos no começo, fizemos um combinado, que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E a palavra diz: não vos voltarei para os necromantes. Professores de português, morte, mantes, adivinhos. Na minha tradução, não vos voltarei para os médiuns, nem para os adivinhos, nem os procurarei para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Como é que Jesus pode estar dizendo a Nicodemos que ele precisa reencarnar para evoluir, se Jesus é judeu, se Jesus está cumprindo a lei, se Jesus crê de Gênesis a Apocalipse? Faz sentido? Cadê a coerência? Cadê a coerência?
Mas nós, por não termos consciência, conhecimento, saber daqui, da palavra do Deus vivo, andamos por aí ouvindo textos fora do contexto. Cuidado, irmãos. É preciso consciência e coerência. Jesus diz que nós precisamos nascer de novo, numa simbologia do coração quebrantado, um coração cheio do Espírito, um coração que foi amolecido pela água viva que é Cristo Jesus, para deixar para trás tudo que nós fomos sem Ele. Em Gênesis está registrado que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E muitas vezes nós dizemos por aí, eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas em Gênesis está registrado também que depois da queda, os homens e mulheres que vieram depois foram feitos à imagem e semelhança de Adão. Só tem um detalhe. Jesus, Deus, forma, o diabo deforma e Jesus transforma. Sim, podemos ser imagem e semelhança do Deus vivo, porque essa é a nossa essência. Porém, sem Jesus, infectada pelo vírus do pecado, da queda, a marca de Adão. Ou vocês acham que quem anda por aí matando, roubando, violentando, mentindo, fazendo essas misérias que estão no mundo, sem qualquer aliança com Cristo Jesus, são imagem e semelhança de Deus? São? É preciso retornar à essência. É preciso abandonar a velha criatura. É preciso renunciar a quem você foi antes de fazer aliança com Ele. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, sua mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Quem a Bíblia diz que é o caminho, a verdade e a Bíblia e a vida? Jesus. Esse velho homem precisa morrer. Esse velho homem de descendência adâmica precisa ser abandonado. Nós precisamos nos revestir de Deus. Nós precisamos decidir arrepender-se. Não é à toa que Jesus alertava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E arrependimento, irmãos, não é comoção, não é choro, não é tão somente levantar a mão, vir aqui à frente, receber a Bíblia que a igreja dá. Arrependimento é conversão. Quem tem carteira de motorista aqui sabe. Quando existe uma placa indicando conversão, é mudança de direção. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento vem do grego metanoia, mudar mentalidade, o que você pensa, o que você quer e, consequentemente, o que você faz, como você age. E aí envolve tudo, irmãos. A coerência de um arrependimento genuíno é mudar a sua roupa. Sim. A roupa não garante ir para o céu, mas quem é do céu sabe a roupa que tem que vestir. Você representa que reino? O reino dos céus ou o reino das trevas?
Ah, mas eu sou muito jovem, o que é bonito é para se mostrar. Misericórdia, irmã e irmão. O seu corpo não pertence a você. E na hora certa, em coerência com o que a palavra lhe diz, você vai ter a oportunidade de mostrar essa beleza tão lindeza para quem o Senhor escolher e permitir que você mostre. Arrependimento precisa mostrar mudança de direção. O que você fazia já não faz mais. O que você dizia já não diz mais. E é uma luta diária, sim. Eu me batizei em 2005. E até hoje eu estou nessa peleja, pastor. Porque tem coisas que foi de boa. E tem coisas, parece que o infeliz que está lá afogado está querendo ressuscitar. Isso é para todos nós. Para com esse farisaísmo de achar, porque você tem 20, 30, 40, 50 anos de igreja, senta no banco da frente, sabe versículos de cor, que você é mais santo do que o outro. Jesus chamou o fariseu de sepulcro caiado, raça de víboras, muito bonitinho por fora. Com todo respeito, vá a um cemitério e veja um sepulcro com bronze, com fotos, com flores, granito, mármore, bege Bahia, né? Tem um negócio aí bem chique, 1 metro quadrado. E quando você abre, só tem podridão. Quantos de nós estamos com a forma de cristão e o coração podre porque não perdoa? O coração podre porque julga o outro menor ou menos importante do que você. O coração podre porque o seu diploma e a sua intelectualidade faz você achar que você sabe mais do que o outro. E às vezes o irmãozinho que não sabe nem ler, irmão, chega aqui e dá um show de espírito. E transborda o Espírito Santo. E você fica igual a Nicodemos, perdido. Como é isso? Aí vem Chicó, né? Não sei. Só sei que foi assim. Para de querer entender, para de querer fazer tratado do Senhor. O que o Senhor tinha para explicar a nós, Ele já colocou aqui. E sim, você tem que estudar. E sim, você tem que mergulhar na Bíblia. Está aqui. Meditar dia e noite. Não te aparte das palavras desse livro. Ensina na tua casa, aos teus filhos, a tua descendência. É bíblico, é verdade, é necessário, mas de nada adianta você estar declarando versículos vazios do Espírito. De nada adianta você dizer e não fazer. E Jesus fez a diferença. Amados, quantos de nós receberíamos na nossa casa hoje Jesus sem saber que era Jesus? Suado, cheio de pó das estradas. Quantos de nós receberíamos? É muito bom, é muito confortável para mim e para você hoje dizer: como é que pode? Como não reconheceram Jesus? Amados, os judeus estavam esperando um Messias completamente diferente. Eles estavam esperando a forma. Eles estavam esperando a lei. E Jesus trouxe a graça. Amados, Samuel, homem de Deus, profeta, consagrado desde o ventre. Quando ele chega na casa de Jessé, ou aqui tem algum irmãozinho que tem mais conhecimento da palavra que Samuel? Tem? Ele chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E ele se equivoca, porque ele olha com os olhos físicos. Ele avalia com o entendimento dele. Ele olha o irmão bonitão, forte, habilidoso e acha que é aquele. E o Senhor diz:
Deus não vê como o homem vê. O homem vê o estereótipo. O homem vê fora. O homem vê a intelectualidade. O homem vê a capacidade. Deus vê o coração. Deus vê o espírito. Deus vê a essência. E por isso ele escolheu Davi. Quantos de nós escolheríamos Davi? Quantos de nós colocaríamos uma prostituta na linhagem do Deus vivo? Nós apagaríamos. Nós não teríamos o registro de Raabe. Nós faríamos como Nicodemos. Iríamos na calada da noite. Mas o Senhor não. Quantos de nós faríamos o que Jesus fez diante da adúltera? Nós estaríamos com a pedra pronta, já certeira, aquela pedra de quina. Mas Jesus não. Porque Jesus sabia que o pecado daquela mulher não era quem ela era. Irmão, você não é adúltero, você não é fofoqueiro, você não é homicida, você não é corrupto, você não é mentiroso. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Porque é essência. Você está adúltero, fofoqueiro, corrupto, homicida ou qualquer outro pecado que você queira dar um nome. Mas em Cristo Jesus tudo se faz novo. É por isso que o mundo não entende quando se fala ex. Aí vem aquela lista gigante. Não entende, porque não entende que é possível, ainda nesta vida, com essa mesma carne, nessa mesma pele, nessa mesma geração, ser uma nova criatura através do renascimento espiritual. Não entendem porque querem pegar o conhecimento do Cristo vivo e transformar numa teologia vazia. Teologia sem espírito não é nada. O importante é o espírito. E nós precisamos entender isso. O espírito é que guia. O espírito é que leva. O espírito é que cura, restaura, transforma. É o espírito. Por isso precisamos de uma igreja avivada pelo espírito. Por isso precisamos de uma noiva pronta, madura espiritualmente, guiada espiritualmente para fazer diferença nessa terra. Porque o noivo não vai voltar para uma noiva maltrapilha, desajustada, enfraquecida, desviada, muito bem maquiada e adornada nos cultos de domingo, mas sem o espírito. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. É imperativo, irmãos, nascer de novo. E todos os dias pela manhã, quando você abrir os seus olhos, entenda que é um novo motivo para nascer de novo. Precisamos abandonar as velhas práticas e precisamos entender que para nascer de novo é preciso primeiro morrer. Ninguém renasce sem ter morrido antes. Você precisa morrer e isso é uma decisão. Os irmãos que estão aqui, que irão se batizar, eles tomaram a decisão de matar a velha criatura. É por isso que as igrejas protestantes não batizam, é um dos motivos, crianças pequenas, bebês. Porque a Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será salvo.
Você precisa crer. E crer é tomar consciência. Crer é saber o que você está fazendo. Não é pegar pelo braço, enfiar dentro de uma piscina, ou de um rio, ou do mar, e dizer, pronto, agora você crê em Cristo Jesus. Amados, Apocalipse é muito claro. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir. É uma condicional. Quem arromba portas é o ladrão. Mas o nosso Senhor, Ele está esperando você abrir a porta do seu coração. Ele está esperando você decidir. E não pense você que é uma decisão em que você tem certeza de tudo que você vai fazer. E de que você nunca mais vai cair. E que você vai acertar em todas as coisas. Não. É uma decisão diária de todos os dias se arrepender dos seus maus caminhos. É uma decisão diária de todos os dias renovar a sua aliança com Cristo. É uma decisão diária de todos os dias renascer no Espírito. É uma decisão diária de todos os dias dizer não ao seu maior inimigo, a sua própria carne. Tem gente que tem medo por aí de Satanás, de demônio. Pois saiba você que o reino espiritual é embasado em leis muito organizadas. E o inimigo não tem poder contra aquele que está debaixo do sangue de Jesus. O inimigo espiritual não tem poder contra aquele que está buscando obedecer. O inimigo não tem poder contra aquele que já fechou as brechas por onde o maligno poderia entrar e lhe destruir, porque maior é o que está em nós do que quem está no mundo. É isso que a palavra nos diz. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas, amados, é a minha carne, é a sua carne. É o nosso desejo de justificar os nossos erros. É a nossa vontade de fazer do nosso modo. É a nossa vontade de dizer que o meu jeito é certo, o meu jeito é mais santo, o meu jeito é que dá certo. E aí a gente justifica. E vem o mundo e ainda finaliza com as célebres frases. Mas ser cristão é perder muita coisa. Mas ser cristão é abrir mão de muita coisa. Perder o quê? Um corpo temporário? Prazeres que vão se dissolver? Perder uma vida de quê? 120 anos? Se muito for. O que está faltando para você viver em coerência com aquilo que você diz crer? O que está faltando para você tirar Jesus desse lugar que você diz assim, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, mas eu não preciso ir para a igreja para isso. Eu posso amar Ele daqui. Cadê a sua coerência? Porque Jesus é a palavra encarnada. E a palavra diz que nós precisamos da igreja. A palavra diz que nós somos corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. E pé não anda sem braço. E ouvido não anda sem boca. Nós precisamos da igreja. Cadê a sua coerência? Cadê a sua coerência de estar ouvindo a palavra, de estar assistindo a podcasts, de vir aos cultos, mas não levantar sua mão para aceitar, para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo crendo nele? Eu creio, mas agora não. Cadê a coerência, irmãos? Cadê a coerência de levantar a mão
e levar 1 ano, 2, 3, 5, 10, pensando se já está pronto para ser batizado. Afinal de contas, é só, né, um banho, é só. Para que isso? Não precisa, se eu já creio no meu coração. Amados, coerência. Sabe por que o batismo é importante? Porque Jesus nos deixou o modelo. Jesus, antes de efetivamente começar o seu ministério na terra, mesmo sendo a palavra encarnada, mesmo sendo Deus Filho, ele nos deixou o modelo quando permitiu que João Batista o batizasse. João disse: eu não sou digno de desamarrar as tuas sandálias, eu deveria ser batizado por ti. Mas Jesus sabia que nós precisávamos desse modelo. Nós, humanos, materialistas, cartesianos, intelectuaizinhos que queremos explicar tudo o que Deus faz, nós precisávamos, e Ele deixou o modelo. O batismo é uma confissão pública da consciência que você diz ter. O batismo é a mostra para o céu, para a terra e para o inferno que você se arrependeu. O batismo é uma declaração de fé. É dizer a todos a quem você pertence. E a Bíblia registra palavras de Jesus. Amados, Mateus 10, 32 e 33, por favor, e eu estou indo para o final. Consciência e coerência. Eu não preciso me batizar, eu não preciso declarar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Meu coração está cheio dele, eu creio em Jesus. Ele é o meu Deus. E aí Jesus diz desse jeitinho aí: portanto, todo aquele que me confessar no seu quarto, tá assim, ali? Todo aquele que me confessar no seu coração, todo aquele que me confessar diante dos homens, público, plateia, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, aquele que me aceita às escondidas, aquele que sai à noite para me encontrar, aquele que não diz no trabalho, não diz no vizinho, que ninguém sabe que é crente, cristão, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Coerência, igreja, coerência. Se você diz crer, você precisa obedecer. O batismo não é só uma festa. O batismo não é só um mergulho nas águas. O batismo não é uma firula, uma invenção de crente. O batismo é um ato de obediência. O batismo é a simbologia que nós precisamos para demarcar uma mudança de tempo, de chave, de mentalidade, de que o que ficou para trás não existe mais. Não me procure no passado. Eu não faço o que eu fazia, eu não falo o que eu falava, eu não quero o que eu queria antes. Eu não sou o meu pecado. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Renascida, filha amada, perdoada, curada, salva e liberta em Cristo Jesus. Esse é quem você é, irmão. Tome posse disso. É preciso renascer no Espírito para viver o que o Senhor tem para nós.
É preciso ser cheio do Espírito para sair às claras, dizendo: eu sei que tu és o Deus vivo, todo-poderoso, que foi à cruz pelos meus pecados para me salvar e me dar a vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Aleluia. É preciso renascer. É preciso ser renascido, como está aqui, renascida. E por uma feliz coincidência, o meu nome, Renata, tem exatamente esse significado. E eu verdadeiramente renasci. E aos irmãos que estão se batizando hoje, em especial a João Guilherme e a Israel, amigos de minha filha Alice Maria, continuem todos os dias com essa decisão de matar a velha criatura. Em muitos momentos ela vai tentar ressurgir com a nova roupagem, uma nova ideia, com coisas que parecem não ser pecado. Porque quando a gente fala de adultério ou de corrupção, é claramente pecado. Mas comer é algo muito bom. Mas quando você faz em desequilíbrio, vira o pecado da gula. E existem coisas, amados, que nós estamos fazendo fora do tempo de Deus, fora da vontade de Deus, que poderia até ser uma coisa boa, mas que fora do tempo e da vontade de Deus se transforma em rebeldia, em desobediência, em pecado. Então, que os irmãos possam sim ser batizados, cumprindo a ordenança do Senhor Jesus, mas que acima de tudo se comprometam em renascer no Espírito do Santo Deus. Consciência e coerência. Não dá para viver contrário ao que você diz crer. Amém. Amém. Boa essa palavra.